Você que tem aí a Bíblia na sua mão, abra lá em Salmos, no capítulo 106. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Aquela conversa nossa de terça-feira gerou algo no meu coração, viu, Eudes? Eu posso dividir com a igreja que você orou aquele dia, que você falou? Pode? Amém? Sei que você também faz isso já, se você tiver com o microfone, né? Na terça-feira o Eudes me procurou no final do curso e ele falou assim, rapaz, uma vez eu estava orando e eu li na palavra que o povo de Israel se esqueceu das maravilhas do Senhor, e aí eu fui orar falando assim, Senhor, não me deixa ser como esse povo que se esquece das suas maravilhas, não me deixa ser assim, Senhor. E aí Deus falou com o Eudes, ele orava sempre isso, né? E um dia Deus falou com o Eudes, por que hoje você não faz diferente? Por que você não pede perdão por já ter esquecido? Foi assim, não foi, Eudes? Tem hora que Deus é direto com a gente, né? Que nem a gente vê na internet, né? A Tramontina, né? O quarto certo. Ele já vem direto na gente. E aí Deus falou com Eudes falando assim, por que você já não pede perdão por já ter esquecido? E eu quero ler para vocês no Salmo 106, versículo 7 em diante, algo que chama a nossa atenção para esse tema. Nossos pais não entenderam, em algumas versões está escrito assim, não entenderam as tuas maravilhas no Egito e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no Mar Vermelho. Mesmo assim, ele o salvou por causa do seu nome, para que fizesse grande o seu poder conhecido. Para que fizesse o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o Mar Vermelho, e este secou. Assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. E ele os salvou da mão daquele que os odiava e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriam os seus inimigos, e nenhum só deles sobrou. Deus pelejou aquela batalha, né, irmãos? Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Eles logo, versículo 13, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu Datã e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo acendeu na sua companhia. A chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Só até aqui, porque o capítulo todo vai falar sobre isso. Eu quero dizer uma coisa, quando o Eudes falou isso para mim, eu falei assim, olha Eudes, quem anda por maravilhas, quando as maravilhas cessarem, eles vão desistir e vão abandonar a fé. Normalmente, quando você chega e começa a caminhar com Jesus, em um primeiro momento você vai viver grandes coisas com o Senhor, grandes experiências. É aquilo que a Bíblia fala lá para a igreja de Éfeso, Jesus repreendendo a igreja de Éfeso, falando assim, olha, eu aprovo o trabalho de vocês, mas eu digo uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Por que o primeiro amor? E quando a gente conhece uma pessoa, como quando eu conheci a Pri, eu não queria sair de perto dela, eu não queria despedir. Eu nunca quis falar tchau. No dia 15 de agosto de 2013, a gente saiu do cinema que a gente tinha assistido Minions, e a gente foi assistir um filme infantil, porque nós dois ficávamos... Deixa eu contar um pouquinho disso para vocês. Eu e a Pri,
Eu comecei a orar pelo nosso relacionamento primeiro, né? E eu sempre brinco que eu orei mais e dá para ver no casamento já que eu orei bem mais, né? Para mim veio ela e para ela todo mundo está de acordo que eu orei muito mais, né? Então, então eu comecei a orar mais ou menos uns 6 meses antes dela começar a orar. E eu já tinha orado pelo nosso relacionamento e a gente estava numa amizade muito boa, mas os dois se fazendo de difícil. Nenhum dos dois queria começar o relacionamento, porque se um falasse para o outro, ia parecer menos espiritual, sei lá, alguma coisa assim. Falou, não, eu não vou ceder não, porque quero provar que eu sou um homem de Deus, e ela a mesma coisa. Também não vou ficar dando mole não, porque eu sou uma mulher de Deus, não sou fácil não, eu estou no Senhor. Se Ele quiser, meu coração está em Deus, vai buscar. E aí eu e a Pri já, naquele chaveco longo, que eu ali investindo, no dia 15 de agosto a gente foi para o cinema, e a gente já foi assistir Minions, pensando assim, é um filme infantil, não vai ter romance, não vai criar clima. Só que era Minions 2, aquele que o meu malvado favorito encontra aquela mulher, né, que também é... Então Deus moveu ali naquele dia, Deus moveu, né, um mistério ali, né. E aí a gente saiu do cinema, a gente foi para o estacionamento, e lá no carro eu falei assim, olha, faz um tempão que eu estou orando já pelo nosso relacionamento, eu estou te apresentando em oração para Deus, vendo se é isso mesmo. Só que está difícil orar sozinho, você quer orar comigo? Aí ela, naquele dia ela topou, dia 15 de agosto de 2013 foi quando a gente começou o nosso relacionamento. Mas nessa época a gente já não queria mais ficar longe. A gente saía de um culto, ia para um Mac, e a gente queria sentar um do lado do outro, a gente dava um jeito de sentar sempre perto, mas meio que disfarçando, fingindo que para mim tanto faz, né? Mas vou sentar aqui. Aí dava aquela desdenhada. Mas depois que a gente começou a orar, a gente não queria mais sair de perto, porque esse é o primeiro amor. E glória a Deus que eu tenho hoje 5 anos de casado, nós namoramos por 2 anos, estamos 7 anos juntos, e é uma grande alegria quando ela chega em casa. E eu percebo que para ela também é muito bom quando eu chego. A gente gosta muito de estar junto ainda. A gente se ama muito e glória a Deus por isso. Nossa vida tem sido muito abençoada nessa área. Eu tenho uma família bem melhor do que eu mereço. Mas eu sei de uma coisa, que existe como perder esse primeiro amor. Esse brilho no olhar quando você está perto de alguém que você ama. E sabe que Jesus uma vez repreendeu uma igreja por isso, porque eles se esqueceram do primeiro amor. E aí, o primeiro amor, ele vai acontecer porque quando você chega para andar com Jesus, muitas vezes você chega doente, você chega viciado, você chega endemoniado, você chega... Enfim, cada um aqui chegou de um jeito diante do Senhor. E o Senhor te libertou, o Senhor te curou, o Senhor te prosperou, você estava numa miséria danada, e Jesus foi te calçando e te provendo, e depois foi até te prosperando, e hoje você tem fartura e abundância e sobra. Porque Jesus faz todas essas coisas mesmo, meu irmão. E glória a Deus por isso, Deus é bom. Mas aí quando você chega diante de um Deus que criou todas as coisas, você começa a conhecer Ele, e Ele começa a provar o amor dEle por você, e você fala, eu não sabia que tinha tudo isso disponível para mim. Aí é a hora que o seu coração inflama de amor por Ele também de volta, e você fala assim, eu estou apaixonado por esse Jesus. Por quê? Porque você está vivendo tempos de maravilhas, tempos de milagres, tempos de um mover de Deus, e aí você fica apaixonado. Né? É como eu falei aqui no começo, né? Quando está num começo de namoro, todo dia tem presente. Né? Alguns relacionamentos no namoro é meu bem para cá, meu bem para lá. Depois do casamento é meus bens para cá, seus bens para lá. É porque, às vezes, as pessoas vão saindo de um lugar e vão entrando em outro, sem perceber. Elas não percebem que o amor vai se acabando e não vão alimentando de novo aquele amor. E com o Senhor Jesus, às vezes, é assim também. Porque Jesus nos chamou para andar em um relacionamento íntimo com Ele, como noivo e noiva, como intimidade. Eu estou usando aqui o exemplo da minha vida com a Pri, porque é assim que Deus olha para a sua igreja. Nós somos noiva de Cristo, meus irmãos. A noiva que fala lá em Cantares, que ela olha para o noivo e fala assim, olha, filha de Jerusalém, o meu noivo, o meu esposo,
Ele é o mais lindo entre milhares e milhares. Ele é o mais desejado. É assim que Deus quer que nós olhemos para Ele. Mas você olhar para Deus assim, quando você está vivendo no meio das maravilhas, é mais fácil. Por quê? Porque quando você se vê diante de um mar fechado e os seus inimigos chegando atrás de você, você só vê o mar fechado, você não consegue ver o mar aberto. Aí fica um pouco mais difícil, você já começa a falar assim, eu não sei não, eu acho que Deus não vai fazer mais maravilhas. Deixa eu contar um pouquinho para vocês o que esse povo fez. O povo de Israel, eles estavam escravos no Egito, e acho que a maioria de vocês conhece a história. E Deus chamou um homem chamado Moisés e falou assim, vai lá e liberta o meu povo, porque eu não quero que eles sejam escravos. Vai lá e fala para Faraó, mas eu mesmo já endureci o coração dele. Moisés, eu no lugar de Moisés ia ficar pensando assim, então para que eu vou falar então, se o Senhor já vai falar, né? Já endureceu o coração dele? Mas Deus endureceu o coração de Faraó exatamente para mostrar para o povo do que ele era capaz, porque ele queria resgatar o povo com mão forte. Não resgatar o povo com democracia e acordos diplomáticos e tudo mais. Deus queria resgatar o povo no meio de maravilhas, para mostrar para o povo quem ele é. Deus queria mostrar para aquele povo, se apresentar para eles, e tanto que ele fez isso várias vezes, não só com maravilhas, mas pessoalmente também, querendo se apresentar para o povo. Então Moisés foi lá e falou assim, olha, permita que a gente vá até o deserto, porque a gente precisa prestar um culto a Deus, enfim, vocês conhecem a história. Faraó sempre negando e Deus sempre ferindo o Egito com as pragas. Então Deus mandou moscas, Deus mandou rã, e Deus mandou feridas, e transformou a água em sangue, enfim. Várias pragas, uma atrás da outra. Aquele povo estava vendo tudo aquilo. O povo egípcio era alcançado por aquelas pragas, mas eles morando dentro do Egito não eram. Qualquer um de nós olha para tudo isso e ficaria assim, meu Deus, só tem Covid para o egípcio. Para nós não tem. Né? Eu estou só simbolizando aqui para vocês, tá, gente? O Covid pega a gente também aqui hoje. Mas imagina que fosse assim, sabe? Então aquele povo fica assim, para nós a água não é sangue não, a água é água mesmo, está limpinha, olha aqui, ó, é só beber. Até que teve aquela última praga que foi muito pesada, foi forte. Onde Deus falou assim, mata um cordeiro, já simbolizava Cristo, Jesus, que foi morto por nossa causa, para que a morte não chegasse na nossa casa. E aí Deus falou assim, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque onde tiver o sangue do cordeiro não entra a morte. E lógico que nós não somos imortais, mas nós temos vida eterna nele, amém? Por isso que é um símbolo de Jesus, tá certo? A morte para nós não é o fim não, na verdade é o começo da grande eternidade, porque a nossa vida nessa terra, por mais longa que seja, é só um cisco na eternidade. Não chega nem a conseguir ser simbolizado no meio de tanta imensidão. Amém? Aí o povo passou, o sangue nos umbrais da porta, e um anjo que fere de morte passou por todo o Egito. E ele olhava as casas que tinham aquela marca de sangue e não entrava. Mas nas casas que não tinham a marca do cordeiro, ele entrava. E ele levava o primogênito. Ele matava o mais velho dos filhos. E Deus fez tudo isso para aquele povo entender o quanto ele é poderoso e o quanto ele é forte. E o quanto a palavra dele tem poder e tem valor. O povo tinha acabado de viver todas essas maravilhas. Eles chegaram diante de um mar fechado. E o que eles falaram? Moisés, você trouxe a gente até aqui para morrer afogado? Começaram a se rebelar. Melhor seria a gente ter morrido na mão do egípcio, que pelo menos tinha onde enterrar todo esse povo. E agora vai enterrar onde aqui? Joga no mar agora. Aí começou. Tinham acabado de viver grandes maravilhas, maravilhas que a gente nunca viu. E se esqueceram. E se rebelaram. E aí Moisés orou ao Senhor, Deus falou assim, toca com o cajado no mar e mostra para esse povo de novo aí, que eles não estão acreditando em mim ainda, não é possível.
Aí o mar se abriu, eles passaram, só que o que acontecia? A cada adversidade, a cada problema, a cada dificuldade que eles enfrentavam, de novo, chegaram diante de uma fonte de água amarga. Ah, Moisés, agora você trouxe a gente para morrer de sede aqui no deserto? Tudo era culpa de Deus e de Moisés. Ah, melhor seria a gente morrer lá no Egito. De novo, aquela mesma conversa. Aí Moisés ia lá, falava com Deus, Deus falou assim, toca na fonte lá que eu vou abençoar essa água aí. Aí o povo bebeu a água boa. Ei, beleza. Aí todo mundo se converteu de novo. Mas na próxima dificuldade, vocês estão entendendo? É isso que Salmo 106 está falando. E com essa palavra, eu quero confrontar os nossos corações e entender qual é a motivação do seu coração em estar aqui hoje. Qual é a motivação do seu coração em andar com Jesus? Não, eu sou apaixonado por Jesus, pastor. Eu amo ao Senhor e eu creio que vocês amam. Eu creio. Mas esquecer que das maravilhas de Deus não acarreta só no abandono de fé. Esquecer das maravilhas de Deus não vai te gerar só um abandono de fé. Também gera desconfiança de que Deus não vai fazer de novo. Vocês estão entendendo? Quando você abandona, quando você esquece das maravilhas que Deus fez, às vezes você até continua caminhando com Ele, mas você está passando por um momento difícil, você fala assim, não, Deus não. Ou você nem pensa em Deus, você fala assim, meu Deus, que prova, que luta. E você aumenta aquele problema, deixa desse tamanho assim. Sabe o que o profeta Jeremias falou lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante? Se os irmãos puderem, vamos ler comigo aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nessa Bíblia aqui, tem Lamentações de Jeremias ou Eudes? É um livro difícil de achar, depois de Jeremias. Jeremias é grande, achei. Lamentações de Jeremias, versículo 21 em diante, diz assim: Isto eu recordo na minha mente porquanto eu tenho esperança. Em algumas versões vai estar escrito assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu vou ler para vocês aqui também numa outra versão. Contudo, quero me lembrar do que me dá esperança. Versículo 22, o que dá esperança para nós? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. A gente não deposita esperança nas maravilhas do Senhor, a gente deposita no Senhor. Amém? Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes, para com eles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Olha o que o profeta está nos ensinando aqui. Se você está passando por um momento difícil e você não está vendo a mão do Senhor agindo na sua vida, você precisa se lembrar daquilo que Deus já fez. Porque se Deus não está fazendo hoje, você precisa se lembrar, não, um dia eu estava doente e Deus me curou. Milagrosamente fui curado. Hoje eu estou sem grana e está vencendo a parcela, está vindo o boleto e eu não sei o que fazer. Não tem de onde tirar dinheiro. E aí se você ficar pensando nisso, colocando o boleto como alguém que é mais forte do que o seu Deus, talvez a provisão não chegue. Mas se você lembrar assim, não. Quantas vezes eu precisei? E o Senhor proveu. E o Senhor veio e não permitiu que eu fosse envergonhado. Quantas vezes eu estava pensando, o que eu vou fazer amanhã? Quando chegar essa conta eu não tenho dinheiro e Deus veio no mesmo dia, nos 45 do segundo tempo, para mostrar que é Ele mesmo que está fazendo. Sabe por que é para mostrar que é Ele que está fazendo? Porque
Se vem antes, às vezes você não associa muito com ele. Se vem antes, você já pensa assim, não, é normal, isso aí é recebimento mesmo do dia a dia. Mas aí ele deixa já por último, assim, que é para mostrar para você que você não tinha de onde tirar e você, de repente, recebe de alguém que você já tinha esquecido da dívida. Fala assim, nossa, eu nem lembrava mais que tinha que receber isso aí. Vocês estão me entendendo, gente? O profeta está falando para a gente aqui, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu trouxer à memória o meu dia de hoje, o dia mal de hoje, porque para cada dia tem o seu próprio mal, se eu trouxer hoje na minha mente, na minha lembrança, esse dia, eu vou ser derrotado, eu não vou vencer. Mas eu quero lembrar que Deus é rico em misericórdia. E é isso que o profeta está falando aqui. Eu quero lembrar que a bondade do Senhor é a causa de nós estarmos aqui e não sermos consumidos. Agora existem dois tipos de pessoas que andam com Jesus. Um que anda pensando nas maravilhas e o outro que anda pensando nele, pensando no Senhor. Eu estou vivendo alguns dias assim que eu tenho ficado até um pouco espantado do que Deus está fazendo, sabe, gente? Para a glória do Senhor. Esses dias atrás eu fiz uma oração muito objetiva, simples, rápida, conversei, e eu acho legal fazer isso, eu estou aprendendo a fazer cada vez mais. O Lucas, esses dias a gente, teve um momento que o Lucas falou assim, cara, como você foi espontâneo nessa oração. Eu falei com Deus como quem fala a um amigo, né? Que assim que Moisés falava. E eu ando fazendo isso mais, cada vez mais. Sabe aquela coisa que a gente fazia antes? Ó, Pai Todo-Poderoso, soberano Deus, Criador dos céus e da terra. E a gente faz só uma introdução da oração, já dá uns 5 minutos. E eu estou querendo cada vez mais falar com Deus assim, Pai, lógico que o Senhor viu, né, o que aconteceu, né? Olha a situação que a gente está vivendo aqui. Estava pensando aqui comigo, Deus, será que o Senhor não podia intervir nessa situação aqui? Poder o Senhor pode, mas está dentro do seu plano? Dá um jeito aí, Pai. E esses dias eu fiz uma oração desse tipo, passei por um lugar onde eu tenho alguns sonhos e objetivos, aí eu falei assim, Deus, dá uma olhada aqui, ó. Eu não sou muito de pedir coisa para Deus, sabe? Deus sonda o nosso coração, Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele sabe de tudo. Mas esses dias eu estava falando para a Pri, será que eu peço pouco? Porque aquele dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, olha aqui, isso aqui que eu tô sonhando isso aqui, esse é meu desejo. Se isso acontecer, eu creio que o seu nome vai ser glorificado nisso também. E aí, daquela oração para cá, Deus começou a mover algumas coisas. E Ele tem respondido a essa oração de uma forma muito milagrosa, de algo assim, poderoso, sabe, gente? E aí, foi por isso que eu falei para a Pri, será que eu tenho que começar a pedir mais? De repente a gente pede pouco, né? Deus está querendo dar, a gente não está pedindo. Mas Ele conhece o desejo, a Pri falou assim, mas Ele sabe, Ele ouve a gente conversando direto. Eu falei, mas a gente conversa entre eu e você, que não resolve nada nenhum dos dois. A gente fica sonhando um com o outro aqui, um dia a gente vai para Portugal, ver o Leandro, a Karina, vamos falar dos sonhos nossos aqui um pouco, né? Um dia a gente vai para lá, a gente, tá certo. Dá uma olhada aqui, amor, nesse pacote de viagem. Nossa, amor, um outro carro que a gente podia ver, esse aqui, hein? O Tesla, que legal que é, elétrico. Se algum irmão tiver, se sentir à vontade aí, né? For tocado no coração. Brincadeira. Mas assim, eu falei para a Pri, eu falei assim, é que a gente só fala entre nós. Deus ouve tudo isso, ouve, mas pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. As nossas orações, a minha pelo menos, ela não é muito de pedir coisa para Deus. A maior parte das minhas orações eu agradeço aquilo que Ele deu e fico pedindo Ele mesmo. Senhor, quero a Tua presença, quero mais do Senhor. E eu acho que esse é o lugar bom de andar. Mas eu digo para você, não tem nada de errado de você pedir também algumas coisas ao Senhor. Tem coisa que Ele vai te dar, tem coisa que não.
E ele disse, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pede para os seus próprios deleites. Aquilo que for para o nosso próprio deleite não vai ofender a Deus, mas Deus só não vai dar. Vocês pedem e não recebem, mas tá bom, é isso que vocês estão pedindo para vocês mesmos. É como aqueles, acho que foi Pedro e João, né, que chegaram diante de Jesus e falaram assim, Senhor, quando o Senhor se sentar no seu trono, não tem como dar para nós aí 2 ministérios, aí, o ministro da Fazenda e o ministro da Justiça. Um se sentar à sua direita e o outro se senta à sua esquerda. Ele falou assim, olha, eu vou para o Pai e o trono ele vai me dar, mas quem decide todas essas outras coisas não sou eu não, é Ele. Não cabe a mim e nem a vocês ficarem pedindo essas coisas. Então ele só não dá. Vou falar de novo a frase do Davi que trabalha com a gente lá na nossa empresa. Que uma vez eu já falei para vocês isso, né? Que eu estava para receber um cliente lá na nossa oficina, eu falei assim, cara, a gente ainda não tem estrutura para receber cliente. E aí o Davi falou assim, calma, cara, o não você já tem, só falta passar vergonha. Então assim, você já tem ou não, fala com Deus. O máximo que ele vai fazer é não te dar. Mas eu creio que Deus é bom e naquilo que você pedir com alinhamento, com propósito, voltado ao reino do Senhor, Ele vai te responder, meu irmão. Ele vai te dar. Porque se Ele diz que Ele não dá quando você pede mal, Ele diz também que no nome dEle vocês podem pedir qualquer coisa que Ele dá, desde que esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então Deus é um Deus de maravilha sim, meu irmão. Deus é um Deus que quer operar maravilhas no meio do seu povo. Às vezes a gente nem sabe a força que a gente tem. Porque em nós mesmos não tem. Nós mesmos, na verdade, nós somos fracos, mas eu falo do Deus que a gente serve. Esse mesmo povo aqui, quando eles começaram a entrar em outras terras, os outros povos falaram assim, o Deus dos hebreus caminha no meio deles e é poderoso. Os povos em volta do povo hebreu temiam o povo hebreu só de ouvir falar do Deus deles. Porque a fama de Deus, ela correu no meio de todos os povos. Então, quando os cananeus, filisteus, todos aqueles povos que estavam na terra prometida, souberam que o povo de Israel estava se aproximando, eles falaram assim, eu soube que o Deus deles matou todo o exército do Egito dentro de um mar. Abriu o mar, eles passaram em seco e depois fechou. Ou seja, os povos em volta se lembravam das maravilhas que Deus tinha feito na vida deles e eles não. Você não se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida é também ingratidão. E quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, como fala aqui em Lamentações, quer nos dizer o seguinte, todo dia você tem um motivo para agradecer. A misericórdia de Deus já é uma grande maravilha na nossa vida, meu irmão. E é a causa de nós não sermos consumidos e estarmos aqui. Esse já é um motivo, você não precisa de ter memória muito longa não, você já lembra daquilo que Deus fez hoje. Amém? Agora, Jesus teve um momento que ele quis separar os de verdade e os de mentira. Os cabritos das ovelhas, o trigo do joio. E ele vai fazer isso. Mas ele também separa aqueles que o amam de verdade e aqueles que estão com ele só por causa das maravilhas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 11, que Deus não faz distinção de pessoas. Mas eu digo para vocês, Deus faz a distinção de atitudes. Deus é capaz de sondar o nosso coração. E Ele não vê só aquilo que a gente fala, mas Ele vê aquilo que a gente pensa. Ele sabe muito bem por que nós estamos aqui, Ele sabe muito bem por que nós caminhamos com Ele. E vai ter um momento onde Ele vai separar aqueles que andam com Ele por maravilhas e aqueles que andam com Ele por amor. Ele fez isso em um momento. E está lá em João no capítulo 6. Se vocês quiserem abrir, João capítulo 6, versículo 26 em diante. Você sabe por que, às vezes,
Às vezes Deus não faz maravilhas mais na sua vida, meu irmão. Porque o milagre também tem um propósito. Todo milagre tem um propósito. Por isso que quando Jesus estava naquele casamento, onde acabou o vinho, Maria chegou para Jesus e falou assim, Jesus, acabou o vinho. O que ele falou para ela? O que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Mas para Jesus, não parece para nós, ao nosso olhar, que não fazia muita diferença se ele operasse aquele milagre ou não. Mas ele sabia do propósito. Ele sabe que o milagre tem um propósito. E se ele faz algo sem propósito, ele está desalinhado com o Pai. Naquele dia, Jesus atendeu o pedido daquela mulher. Ele falou assim, não é chegada a minha hora, mas ao mesmo tempo, eu sei que está chegando. Isso ele não falou, mas eu imagino que ele tenha pensado. Não é chegada ainda a minha hora, mas já está chegando. Meus discípulos já estão aqui. A gente já está se reunindo, já estou conseguindo fazer minha comissão. Já vou começar a me mostrar. Já vou começar a mostrar quem eu sou. Então Jesus fez aquele milagre, operou e transformou a água em vinho. Mas toda vez que você vê Jesus operando milagre, você vê que Jesus não faz isso à toa. Ele não faz sem propósito. Ele não faz só para uma pessoa ser curada, gente, de verdade. Jesus, ele quer que a pessoa seja curada? Quer porque ele é bom. Deus não quer que ninguém sofra. Lá em Ezequiel, Deus diz assim, vocês acham que eu tenho prazer na morte de homens? Não tenho. Ele pune por justiça, porque é um dos atributos dele, ele não pode ofender seus próprios atributos. Mas Deus não quer. Deus quer que sejamos curados? Deus quer que sejamos curados, sim. Mas Deus quer que você seja curado com um propósito. Sabe qual é o maior propósito de Deus? Salvação. A reconciliação do homem com Deus. Por isso que quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, ele falou assim, alguém me tocou. E aí os discípulos falaram assim, todo mundo te tocou, a multidão te aperta. Ele falou assim, não, alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Dele saiu cura sem ele ter liberado. Quem liberou? A fé daquela mulher. O próprio Jesus não liberou a cura na vida dela, mas ela liberou tocando nele com aquela fé maravilhosa. Jesus olhou para ela e ela falou assim, fui eu que te... Quando ela sumiu ali, né? Fui eu que te toquei. O que Jesus falou para ela? A tua fé te curou? Não. A tua fé te salvou. Porque aquela mulher creu em Jesus Cristo. Amém, queridos? Aquela mulher olhou para Jesus e não acreditava só na cura dela, mas ela acreditava, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, é nele que eu encontro esperança. Vai além de um entendimento de maravilhas, porque quando Jesus olha para ela, fala assim, a tua fé te salvou. E toda vez que Jesus operava milagres, o que acontecia depois? Quando Jesus curou aquele cego, que ele passou, fez um barro com a sua saliva e passou no olho daquele homem cego, aquele homem foi para os religiosos dar o testemunho dele, falou assim, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu enxergo. E quem me curou foi ele, reconhecendo que ele é Jesus, reconhecendo que ele é o Cristo de Deus. Naquele milagre, Jesus gerou salvação. E em todos os outros, meus irmãos, todo milagre que você olhar na Bíblia tem um propósito para engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia diz que houve lugares que Jesus não pôde operar milagres. Por quê? Porque o povo não acreditava. Mas aí, agora eu repensei nisso, falei assim, mas Deus não pode agir se o povo não acredita? Não, Deus pode agir, só que Ele não quer, por quê? Não adianta curar se não vai trazer salvação, o propósito maior é a salvação. O que Jesus fez na terra?
Jesus curou enfermos, Jesus fez paralítico andar, Jesus fez cego enxergar, Jesus fez um morto ressuscitar, um morto de 4 dias ressuscitar. Sabe qual foi a maior obra de Jesus na terra? A cruz. A maior obra de Jesus não foi ressuscitar um morto, mas a maior obra de Jesus foi morrer por mim e por você. A maior obra de Jesus na terra é a obra de salvação. Esse é o propósito dele. João capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu a eles: assim, em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães aqui. E o povo via Jesus fazendo sinais na vida dos outros, mas naquele dia Deus fez um sinal na vida de todo mundo, porque ele multiplicou pão e todo mundo comeu. O que o povo pensou? Se a gente seguir esse Jesus, é comida garantida sempre, a gente vai viver num seminário, ele prega bem, vai ser gostoso de ouvir. Se comida vai ter, e se a gente acampar junto com ele, a gente vai ter onde dormir, vai ter o que comer, e vai ter um pastor pregando para a gente todo dia, dos bons ainda, ele prega muito, né? Estouro. Sucesso. Vamos andar com Jesus. Jesus, sondando o coração das pessoas que começaram a andar com ele porque viram uma multiplicação de pães, falou isso. Vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará. Pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então, eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo, o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Olha aqui o povo pedindo maravilhas de novo. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Olha o povo usando a Bíblia para querer comer mais um pão multiplicado. Vocês estão vendo isso, gente? Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram: eu sou o pão do céu. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida.
49. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida eterna do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade vos afirmo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 66 agora, tá? Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12, vós também vão embora? Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O ensinamento de Jesus para nós, em João capítulo 6, é que ele nos chama não só para andar com ele por causa dos seus sinais e maravilhas, mas ele nos convida para algo muito maior, mais íntimo, que é comer do seu pão e beber do seu cálice, comer da sua carne e beber do teu sangue. Aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, esse tem a vida eterna.